Bueno primeiro, depois Meditame e Domingos Sávio. Deputado Rui Bueno, por favor. Senhor presidente, acrescente meu tempo de líder, por favor. Pois não. Eu tenho aqui algumas questões. Já comentários aqui na mesa, pelo nosso relator, pelo deputado Mauro, sobre essa questão da matéria que saiu hoje no Estado de São Paulo, no Estadão, falando do possível afrouxamento das propostas aqui apresentadas das 10 medidas de combate à corrupção. Interessante que, como o deputado Mauro falou, não vi também nenhum comentário fora disso. Há pouco eu conversava com o deputado Carlos Sampaio, falando sobre isso, não via nenhuma palavra, de que algum membro da comissão estivesse aqui trabalhando. É evidente que tem uma proposta que precisa ser adequada à legislação, adequada ao critério legislativo, dentro de um processo que vai se debater e ao longo dele vai se buscar aprimorar. Mas são medidas importantes para o país. O país está vivendo um novo momento, nas palavras do nosso relator Onyx Lorenzoni, e esse novo momento é uma cobrança, há uma cobrança muito forte sobre o Parlamento, nesse momento sobre a Câmara dos Deputados, para que demos aí a resposta adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Então, é muito grave, tem uma operação Lava Jato, teve o mensalão, parece que o mensalão foi uma coisa menor, daqui a pouco já tinha o petrolão, e aí veio a Lava Jato e está dando onde está, né? Uma presidente da República afastada, colocando o país numa crise profunda, numa crise longa, a longevidade desta crise faz com que a economia chegue aonde cheguemos, com milhões de trabalhadores desempregados, enfim, tudo isso é um preço que o Brasil está pagando, graças à falta de um mínimo, de responsabilidade e seriedade na condução da coisa pública, especialmente do dinheiro público. Falou a doutora Denise, falou muito bem da cultura, mostrando esta história nossa que vem desde o Brasil independente, que foi, mas não foi, teve que comprar sua independência, veio do Brasil da escravidão, que é uma mancha na história do país, foi o último país do mundo a deixar abolir a escravidão, eu acho de uma gravidade tamanha. Mas, enfim, tudo isso é para dizer que nós temos que, nesse tempo, em um tempo muito atual e da urgência, tomar medidas. E cabe ao Parlamento tomar essas medidas. Vários falaram, a Luciane falou, o Rodinei falou, o Paulo falou, todos falaram nesse mesmo caminho, Sérgio Moro falou, Deltan Dallagnol falou, cabe agora ao Parlamento, a responsabilidade está em nossas mãos. Ora, se está em nossas mãos, nós temos que buscar ouvir. Saber, evidentemente, qual é a intenção, claro que de combate à corrupção, mas quais os meios, quais os mecanismos, como é que vamos trabalhar isto, para ter a compreensão de como é que nós vamos atuar dentro de uma lei que seja uma lei realmente que tenha começo, meio e fim, e que não vá amanhã parar no Supremo Tribunal Federal e lá sujeitos às inconstitucionalidades que nós conhecemos como na semana passada. Semana passada, o Supremo Tribunal Federal disse que não vale mais a decisão dos tribunais de contas com relação a desvios, corrupção, etc. Vale a decisão da Câmara Municipal. Eu disse, até tem uma reportagem que eu falo, Aqui eu vejo o Júlio Marcelo, do Tribunal de Contas da União, falando. O STF ajudou a alimentar a impunidade. E é uma verdade. O Supremo Tribunal Federal, com esta decisão, ajudou a alimentar a impunidade. É muito grave isto, quando o Supremo Tribunal Federal não tem a consciência do papel e do momento que nós estamos vivendo. Levar às câmaras municipais uma decisão técnica, consolidada nos tribunais, na lei do ficha limpa, levar agora para as câmaras fazer um gesto de barganha ou de negócio ou de apoio para a próxima eleição. Quer dizer, isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. É triste, muito triste, esta decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não estamos aqui para afrouxar coisa nenhuma. Se tiver que ser mais ainda, a confiança é total no relator, Lorenzoni, a confiança total nos membros desta comissão para dar a resposta altiva, cabal, necessária ao momento grave que nós estamos vivendo, de tudo que aconteceu. Eu li há pouco, inclusive apresentando aqui uma PEC que nós apresentamos já em 2011, a 54, em que ela fala que os integrantes, do caso da CGU, uma ideia do Roosevelt Cavalcante, do Piauí, ele trouxe e nós apresentamos uma PEC, que deve ser de carreira e que tenha mandato os membros da CGU.
E não seja algo que depende do presidente da República, porque daqui a pouco tem uma declaração do Lula, da Dilma, dizendo que tem que interferir no TCU, que tem que interferir na CGU, que o Moro não é um bom juiz, que a Justiça Federal não atua de acordo, que a Polícia Federal tem que ser subordinada ao Poder Executivo. Voltar a ser o quê? O aparato montado, né, por a organização criminosa que quer todos sob seus braços. Essa é a grande verdade da história recente. Então tem essa PEC aqui que eu acho que vale a pena, de repente, voltar a esse assunto. A outra que eu gostaria de perguntar aqui para o Rudinei e depois para a Luciane, me desculpe, Paulo, mas eu não preparei, mas vale também para os três. Como é que deveria ser construída ou aparelhada no sentido não de aparelho político, mas aparelho administrativo, a CGU para o efetivo combate à corrupção? Qual é a ideia? Em 2012 houve a Conferência Nacional de Carreiras Típicas, não foi isso? Vocês que prepararam, organizaram. Não é? Quais os resultados nela conferidos à época? Acho que é importante, né, o papel do Estado no combate à corrupção. E qual a visão desse fórum com relação aos testes de integridade, que eu vi que você falou rapidamente delicado, coisa parecida, mas eu gostaria que aprofundasse, que eu acho que a polêmica única que existe entre nós é a questão dos testes de integridade. Luciane, a nossa auditora federal de controle externo do TCU, né? Quais as repercussões, né, que você tem observado com relação às decisões de entendimento do Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção? Nós propomos, e a Luciana acabou de falar, sobre os 50% daquele dinheiro do Fundo Nacional, né, que vem para o combate à corrupção. Acho que vale a pena, não só aquilo que foi falado, mas como é que isso poderia ser tratado dentro de algo específico no combate à corrupção e aonde atuar. E, finalmente, se seria recomendável incluir o requisito da homologação judicial para a celebração dos acordos de leniência, de forma a conferir maior segurança jurídica às partes e até mesmo estimular que se realize o acordo. Então, dito isto, eu gostaria apenas de finalizar dizendo que não é apenas a corrupção, né? As obras que começam sem o devido planejamento, onde bilhões e bilhões, milhares de obras inconcluídas, não é, são desviados, obras não são concluídas. Tem aí o famoso trem-bala, que se gastou 2 bilhões de reais no projeto do trem-bala para a Copa do Mundo. E cadê o trem-bala, né? Mas gastou-se 2 bilhões de reais em projeto. Não é? Quer dizer, e esses 2 bilhões, fica assim mesmo? Não é? Tem a história do Rio São Francisco, a transposição. Eu fui lá ver, que ela envergonha qualquer gestor público minimamente sério. Minimamente sério. Não é? Copa do Mundo era para custar 8, custou mais de 30. As obras até hoje não foram concluídas. Em São Paulo, na capital, estão lá ainda esqueletos ainda das obras. Aqui, Curitiba, Porto Alegre, enfim. Então, apenas esse comentário, que não só ficar também nisso, mas também saber de como e aí atuar dentro desse processo de combate à corrupção, também dos maus gestores, que não têm o mínimo de capacidade de planejar para poder executar no tempo devido, para que as obras entregues sejam, de fato, aquelas que custem menos e atendam rapidamente ao anseio da população.